Meus irmãos, a paz do Senhor a você, amigo, que está ouvindo ao alcance dessa voz. Eu desejo uma boa tarde de salvação, ou boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada. Não sei qual horário que você vai ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, que nos fez esse convite especial para que estarmos anunciando o Evangelho e a Palavra de Deus a todas as nações. Este é um mandamento, é uma ordem que Jesus nos deixou, e eu vim exclusivamente para falar sobre a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. Quero dar um abraço aí para o meu pastor presidente, pastor Zé Gomes, que se encontra ali em São Luís do Maranhão, ao meu pastor local, que é o pastor Evaristo, e também aos irmãos da congregação Betel, da área 13, que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos, em especial aí meu irmão Abidênigo, que é uma pessoa da minha mais sublime confiança, um irmão que sempre me incentivou, sempre está me convidando para trabalharmos junto nesta obra. E atualmente nós estamos trabalhando lá com o departamento infantil. Deus continue abençoando a vida do irmão e todos os irmãos ali da Igreja Congregação Betel em São Luís do Maranhão, área 13, do campo São Cristóvão ou Tirirical. Vou, neste momento, fazer uso da palavra de Deus que se encontra em Marcos. É uma palavra bem conhecida em Marcos capítulo 16, versículo que se encontra em 15, que diz: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É somente isso a meditação da palavra, e vamos ler Marcos capítulo 16, o versículo de número 15, que diz: E disse Jesus: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta mensagem que Jesus nos deixou é uma ordem, ide. Então nós estamos aqui fazendo o ide de Jesus, pregando a palavra de Deus a todas as nações, a todos aqueles que querem ouvir e que querem aceitar a palavra do Senhor. Que o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus nos afirma que Deus, Ele quer que todo ser humano chegue ao conhecimento da sua palavra, e quer que todos nós sejamos conhecedores da sua palavra, nos convertemos e sejamos salvos. Esse é o projeto de Deus para nossas vidas. Então, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, toda criatura são todas as pessoas que aqui conosco convivem. São as pessoas independente de qual a nação, de qual etnia, de qual país, de outras religiões ao qual não segue o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui disseminando a palavra de Deus. E as pessoas que o Evangelho quer alcançar nesse momento são aquelas pessoas aonde o Evangelho não chegou, que são as pessoas ribeirinhas, são as pessoas indígenas, são os ciganos, são os quilombolas, são os surdos mudos, são os super ricos, né? E também aos pobres dos mais pobres, aos super pobres. Então esse Evangelho é destinado a toda a criatura. Quando Jesus falou aos discípulos para pregar o Evangelho, os discípulos logo entenderam ali que precisava deste Evangelho chegar ao conhecimento de todas as criaturas, de todas as nações, ali de forma imediata.
e eles continuaram este projeto. Quando Jesus foi morto, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que ele estava ali subindo, ele disse que iria estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos aqui pregando o Evangelho e anunciando a você que Jesus está conosco, que Jesus é o nosso guia, que Jesus é o nosso pastor. Então, o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, a você que está aí nos ouvindo, a você que está no trabalho, está na faculdade, está em casa ou em algum outro local precisando de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesse momento transmitindo para você que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e logo, logo Ele voltará. E esse Jesus ao qual estou pregando é a solução dos nossos problemas, é a solução de todos os nossos problemas. É Ele que nos corrige, é Ele que nos proporciona a mensagem de paz, o Evangelho da salvação. Então, meus amados irmãos, em Mateus 28, 19, ele diz que ide, também tem a pronúncia lá, ide, ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A você, amado irmão, que está afastado, a você, meu irmão, que está ouvindo esta voz, seja em qual for o momento da sua vida, que Deus continue abençoando. Ouça a palavra de Deus. Você que está afastado, você que está desviado, você que está aí na sua casa querendo ouvir uma palavra esta que chega à sua vida, palavra de salvação, palavra de cura, palavra de libertação. Lê a palavra de Deus, entregue a sua vida a Jesus e Ele saberá o que fazer. Ele vai fazer melhor. A palavra do Senhor diz, em Mateus 11, 28, diz que vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esta palavra, meus irmãos, é para nós todos. Realmente todos nós estamos cansados de ouvir promessas, de ouvir ladainhas, de ouvir comentários inúteis sobre a palavra de Deus. Mas nós temos um Cristo ao qual pregamos. E Paulo diz, ai de mim, se não pregai o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo falou ali ricamente estas palavras, para que assim toda criatura soubesse a importância do Evangelho, a importância da salvação, que Deus se importa com você, e que esse Evangelho aqui não veio exclusivamente para um grupo pequeno de pessoas, mas veio para toda a humanidade. E Jesus ali morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, não foi só por uma proporção, por uma pequena parcela, mas foi por você, foi por todas aquelas pessoas que querem crer, que querem ser batizadas, que querem ser curadas, que querem seguir aos passos de Jesus. Então nós temos aí muitos países onde o Evangelho dificilmente é pregado. Tem alguns países que não aceitam, por exemplo, a palavra de Deus, porque a pessoa é morta, a pessoa é perseguida e a pessoa também é presa. Ali, por exemplo, no país do Irã, no país da Coreia do Norte, no país da Arábia Saudita, Afeganistão, Uzbequistão, todos esses países, Paquistão também, todos esses países, a palavra de Deus é proibida. Então nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Sabemos que esses países fazem parte ali de uma nação onde a maioria da população é muçulmana. E a palavra de Deus, e sabemos que é muito difícil de adentrar ali. Mas creio eu em Deus, Pai Todo-Poderoso, que através das redes sociais, através de canais de TV, esta palavra vai transformar muita gente. Não só a palavra que eu estou pregando no momento, mas a palavra que muitos outros irmãos, amados pastores
missionários, diáconos, presbíteros estão pregando esta palavra. E nós estamos aqui, meu amado irmão, amigo, para anunciar as boas novas, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Lucas 9, 26, Jesus estava falando com o seu discípulo e disse a seguinte parábola. Disse a seguinte palavra: Quem lança mão da obra, ou seja, do arado, e olhe para trás, ou seja, que não querem seguir o Evangelho à risca, com o risco da própria vida, essas pessoas não são aptas a pregar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela traz para nós conforto, traz salvação, traz cura, traz libertação, mas também ela nos traz essa divisão de águas, onde muita gente não quer aceitar, mas Jesus está ali sempre capacitando os nossos missionários para estar pregando a sua palavra. Quando Jesus diz que aquele que lança a mão no arado e olhe para trás, quando é dizendo: ide e pregai o Evangelho. Não olhe para trás, não lembreis das coisas mundanas, não deixe de pregar o Evangelho, independente do que vai acontecer com você, qual nação, qual país, não escolha, porque Deus é contigo. E Jesus disse: eu sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em Atos 8:1, né? Jesus, ali o apóstolo está dizendo que eles tinham que passar pela Judéia, pela Samaria, ali os povos que ficavam próximos à cidade de Jerusalém. Então, quais são os países atualmente nós podemos comparar com esses países? São os países onde a palavra de Deus ainda não chegou, o povo não é evangelizado, o povo que ainda não aceitou. Há países, por exemplo, que apenas 2% da população é cristão. Há países, por exemplo, que a proporção de cristianismo caiu e em outros lugares está crescendo. Está havendo um equilíbrio, mas às vezes está havendo mais desequilíbrios, porque em muitos lugares a igreja está esfriando, em muitos lugares a igreja está crescendo. Então, meus amados irmãos, não deixem de pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus nos recomenda que nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura. Ali também, em Romanos 10:9, né, a palavra do Senhor, ele diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que confessar, nós temos que crer em nosso coração que Jesus é o nosso único, suficiente Salvador. É Ele que nos liberta, é Ele que nos salva. E nós estamos aqui apregoando a boa nova a você, meu irmão, meu amado amigo, que está precisando de ouvir esta voz, dessa mensagem da palavra de Deus. Sabemos que no mundo há mais de 8 bilhões de pessoas. Mais de 8 bilhões de pessoas. Ao qual apenas mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas são cristãos, e essa pequena parcela da população é dividida em protestante, em católico, em ortodoxos e outras religiões que se denominam cristão. Então ainda sobra mais ou menos 5,8 para conhecer o Evangelho. E Paulo, em Romanos, ele fala que a palavra deve ser pregada aos gregos, aos bárbaros, aos ignorantes e a toda criatura. E Paulo diz também que ai de mim se não pregar o Evangelho. Então essa responsabilidade que Cristo nos deixou é para que nós possamos apregoar o Evangelho da palavra de Deus, estar em momentos de bonanças ou em momentos de dificuldade, mas sempre firmes e constantes em pregar a palavra do Senhor. Também aqui temos
Mais na frente, né, outra referência, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, que ele diz que a palavra, né, essa palavra que Paulo falou, ela é imposta, né, e é uma obrigação de ordem, né, de anúncio do Evangelho da Palavra de Deus. É uma ordem, é um anúncio ao qual ele estava ali passando por dificuldades, aonde ele estava passando frio, fome. Em algum momento ele foi abandonado, mas nunca deixou de pregar o Evangelho, porque aquele foi um grande homem de Deus, ao qual Jesus o transformou. Jesus ali tratou muito bem com Paulo, ele está pregando o Evangelho. Tem um evangelista chamado John Wesley, que ele dizia que minha paróquia é o mundo, e que ele diz também que a missão é inacabada. Então esta missão, uma missão árdua, uma missão séria, uma missão ao qual Deus tem nos deixado, e é uma responsabilidade da igreja em pregar este Evangelho. Quando Jesus ali falou que aquele que olhe para trás, aquele que prega a palavra de Deus, mas olhe para trás, que querem voltar atrás, que querem que a palavra de Deus seja apenas uma palavra de conforto. Quando Jesus falou ali na parábola que a pessoa que quando ela recebe a missão de pregar o Evangelho e ela olha para trás, ou seja, que ela quer recuar, Jesus ali está falando que ela não é apta para o Evangelho de Deus, que a pessoa não está com proporção com a vontade de seguir a sua palavra. Quando Jesus falou que a pessoa que lança a mão no arado e olhe para trás, ele quis dizer que essas pessoas, quando não são aptas, essas pessoas que erram, essas pessoas que falham, essas pessoas que não querem, vamos dizer, carregar a sua cruz de acordo com a palavra de Deus, essas pessoas não são aptas para trabalhar na igreja do Senhor, na obra do Senhor. Então nós temos que carregar a nossa cruz. Carregar as nossas cruzes quer dizer carregar nossos problemas. Mas quando Jesus diz que o nosso fardo é Ele que nos alivia, é Ele que nos torna suave, é porque a nossa carga, Ele deixa a nossa carga mais leve. Então eu quero dizer para cada um dos irmãos, dos amigos que estão nesse momento ao alcance dessa voz, que Jesus é a salvação, que Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer tratar contigo, Ele quer ser teu amigo, Ele quer ser o seu melhor companheiro, Ele quer ser o seu melhor amigo. Então, meu amigo, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não desista deste projeto tão maravilhoso que Deus nos deixa para nós, que é a salvação. E a salvação a mensagem toda criatura que ouve, que crê com seu coração e com sua boca confessa que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é aquele que veio nos salvar, você será perdoado dos seus pecados. Pregador, mas eu já fiz tantas coisas erradas. Pois é com essas pessoas que Deus trata, é com essas pessoas que Deus tem convite especial, independente de sua classe social, se você é rico, se é pobre, o que você deixou de fazer, o que você faz na sua vida. Mas Jesus quer sempre tratar por você. Então não desperdice o seu tempo com coisas mundanas. Não desperdice o seu tempo com as coisas que não edificam, com discussões, com dissensões ou com outras coisas que não agradam ao Senhor da Seara. Então, meus amigos, uma boa tarde. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fique com essa palavra e Deus continue abençoando o seu lar, a sua família e todos aqueles que esta palavra chegou ao alcance.